Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração sobre uma vida mágica. Inspiração sobre uma vida mágica. Inspiração para... Sim, tu dizer-te sobre. Eu estava a pensar que ia dizer que hoje íamos falar sobre. Quase que rebatizava o nosso podcast. Inspiração para uma vida mágica. E vamos falar sobre... Autonomia. Hoje vamos falar sobre autonomia, não é? Que é uma palavra, um conceito importante e muitas pessoas têm dificuldade com autonomia. Até podemos, se calhar, depois partilhar porque é que nos lembramos deste tema. Sim, se calhar é uma boa forma de começarmos até a conversa. Sim. Yeah. Eu estou muito entusiasmado com esta conversa porque eu às vezes sinto-me extremamente autónomo, outras vezes não. E quando não me sinto autónomo, não é? Às vezes faço assim o meu processo de introspecção do que é que está a acontecer comigo para não me sentir autónomo nesta situação ou neste processo ou neste contexto e muitas vezes dou por mim a refletir sobre se calhar alguns dos processos de que vamos falar hoje. Não é? Portanto, acho que a conversa vai ser interessante aqui em dois níveis. Para nós refletirmos sobre a nossa autonomia e eventualmente temos alguns insights sobre isso e também pensarmos um pouco sobre como promover a autonomia nos outros. Exato. Não só nas crianças, como Mas também no nas... geral. É isso? Yeah, parece-me bem. Antes disso, Sim. Vamos falar só um bocadinho sobre a nossa aula do programa IV+. a primeira aula primeira aula. em direto, ao vivo. E as aulas de IV+, acontecerão sempre na primeira quarta-feira de cada mês. O que quer dizer que esta primeira aula vai ser dia 7 de Abril. Exatamente. Portanto, quem estiver a ouvir este episódio ainda antes do dia 7 de Abril, tem uma oportunidade espetacular, que é aderir ao programa e estar connosco nesta edição histórica, nesta aula histórica. Claro. Em direto e ao vivo. Sim. Sendo que a aula ficará sempre disponível no programa durante o mês, ou seja, até a próxima aula. Então, mesmo quem se queira juntar depois, esta aula sobre... Esta aula é sobre os segredos da mudança. Sim. E aquilo que nós nos propusemos analisar, detalhar e praticar são é o processo de mudança. Vamos oferecer uma visão detalhada sobre o processo da mudança, as 4 grandes estratégias de mudança que realmente funcionam e vamos falar também sobre as 8 regras da mudança. Acho que vai ser uma aula, mágica. Eu também acho. E já a família ou a comunidade está a crescer, portanto, está a crescer. Bem-vindo a quem já está certo. lá. Eu procuro comentar a toda a gente, porque nós temos lá o nosso café IVM+. Espero que mais algumas pessoas se sintam entusiasmadas, se juntem a nós. Certo, só uma pequenina nota que é relevante, que é todas as pessoas que estão a aderir agora ao programa estão a ter possibilidade de o fazer com condições de membro pioneiro, o que quer dizer que têm a sua subscrição mensal é bastante mais baixa do que a subscrição que depois será normal, para quem não for pioneiro. Portanto, aproveitem agora e juntem-se a nós. Sim, nós ficamos muito ficam connosco enquanto quiserem, não há aqui uma cena de fidelidade, não tem que ficar para todo sempre. Sim. Portanto, se apenas o tema deste mês vos interessar e depois o próximo não, está tudo bem. Sim, sendo que os temas vão ser sempre fascinantes. Eu acho que sim. Cada tema melhor do que outro. Sim, e depois da aula, que vai ser em direto e ao vivo, nós também vamos ter todos os meses depois uma série de follow-ups que acontecem dentro do programa com perguntas e respostas sobre o tema que estivermos a trabalhar nessa semana. São sempre temas de desenvolvimento pessoal e onde nós nos propomos oferecer uma visão que é mais profunda, é mais avançada, é mais desafiante e também... Mais honesta e que crie também aqui mais proximidade entre todos os elementos do programa, ok? Acho que, no fundo, nós estamos a propor a quem acredita que nós podemos ser aqui bons facilitadores nos processos de desenvolvimento pessoal, que se juntem a nós neste programa exclusivo. E já chega. Porque agora é tempo de falar de autonomia. Exato. Queres contar porque é que nós ficamos com vontade de falar sobre isto? Pronto, isso foi uma conversa que nós tivemos em família, ou melhor, nós os dois com a nossa filha mais velha. Eu não me lembro exatamente, tu é que és o rapaz da memória detalhada, mas lembro que a nossa filha disse que mas isso é óbvio porque as pessoas não aprendem
não têm a autonomia na aprendizagem. Ou Certo. seja, na escola não existe autonomia de aprendizagem. É-te imposto aquilo que tens de aprender. Não é? Sim, eu acho que, se eu bem me recordo, a conversa estava a girar um pouco à volta da. Eu estava a partilhar que às vezes em alguns ambientes onde eu ensino, pode ser num curso, pode ser num workshop, pode ser numa sessão online com pessoas de uma empresa, que às vezes as pessoas estão muito interessadas no tema e só que têm dificuldade em formular perguntas. Têm dificuldade em formular perguntas. Eu acho que era por aí que nós estávamos a falar, que é muitas vezes as pessoas estão muito interessadas e ficam muito na expectativa de que, ok, entrega-me agora o conteúdo. E mesmo depois, quando tu já estás a entregar o conteúdo, elas, ok, não, isto é interessante, quero saber mais. Mas mais o quê? Não sei, mostra-me. Sim. E ficam... até dizem, precisamente, não, diz-me especificamente o que é que eu devo saber. Certo. Não é? Especificamente o que eu devo estudar, especificamente como é que eu devo fazer. Certo. Então, estão muito em busca de instruções. E nós, enquanto estávamos a falar sobre isto, de facto a Liv saiu-se com essa de uma coisa que para ela é mais ou menos óbvia, não é? Que ela disse, pois, mas as pessoas não são autónomas na aprendizagem. Ou seja, isto foi, ela depois teve-nos ali a dar uma aula de desenvolvimento pessoal, não é? Mas ela disse-nos que, na opinião dela, a maior parte das pessoas, não é? Ela tem a experiência da escola, até ao grau em que ela está, não é? O 11º ano, de a maior parte das pessoas serem extremamente passivas no processo, que é entrega-me o conteúdo, diz-me também o que é que eu tenho que saber para o teste, de que forma é que eu tenho que resolver os problemas para depois os Fazer conseguir executar no teste, e que têm muita dificuldade em sozinhas fazerem perguntas. Ou fazerem aplicações das aprendizagens ou fazerem que estão aplicações, a fazer. certo? Não é? Eu noto muito isso, essa... E eu noto que algumas pessoas estão bem com isso, outras ficam muito frustradas, elas próprias. Não, eu li o teu livro Educar com Mindfulness não sei quantas vezes e não consigo pensar em como resolver esta situação. Sim. Não é? Porque algumas pessoas demonstram-se alguma frustração nesse processo de não conseguir aplicar realmente as aprendizagens. Ou seja, depois não se estão a sentir autónomas para aplicar as aprendizagens, não é? E sabes que eu acho que não é só isso, não se estão a sentir autónomas, mas têm medo de fazer, têm medo de experimentar, porque têm medo de errar. Ou seja, esse processo foi de alguma forma bloqueado. Eu acho que sim. Porque é um processo mais ou menos natural, não é? Sim, sim. Há muitos... Bem, nós estamos... A ideia aqui de falarmos da autonomia não era só da aprendizagem, não é? Mas a autonomia... Começa aí. Começa aí, não é? Mas como é que nós aprendemos a ser autónomos? Existem assim uns chavões no mundo da parentalidade, por exemplo, sobre a autonomia, que começa com o sono. Não é? Ainda existem profissionais hoje em dia que dizem que a criança tem que dormir sozinha no seu quarto porque senão não se torna autónoma. Certo. Fica dependente. Fica dependente dos pais para dormir e por aí fora, que é um belo de um mito. Não é? Que não há nada que diz que E eu acho que quando se fala... Por acaso isso é uma boa questão, boa questão a fazermos se ouvirmos alguém a dizer isso, mas que autonomia especificamente está a falar? Que tipo de autonomia que a criança não ganha se, por exemplo, dormir num family bed e está-se a fazer co-sleeping? Uma das coisas que eu costumo dizer é, então, se eu fosse dizer isso a uma mãe que eu vou visitar na Índia rural, onde eu costumo ir, onde a família tem um quarto todo, a casa só tem um quarto, talvez dois, e o segundo é a mesma cozinha, nem casa de banho tem. Se eu dissesse a essa mãe, olha, o seu filho tem que dormir sozinho, senão não se torna autónomo. Então ela ia tinha que pôr o filho na rua. Exato, ou ela ia para a rua dormir. E agora, a minha avaliação é que as crianças que eu vejo lá são, quase sem exceção, todas bem mais autónomas do que as crianças da mesma idade na Europa ou em Portugal. Não é? Portanto, eu acho que porque essa autonomia que estamos a falar aqui, de uma autonomia de tomar conta de si próprio, de ser autónomo na sua higiene, na forma que ingere, de adormecer e por aí fora. Não é? Mas a autonomia
para mim, começa numa sensação de segurança. Ok. Não é? Numa sensação de segurança que me diz que mesmo se eu errar, está tudo bem. Não é? E para eu ser autónoma, eu tenho que ter coragem para assumir responsabilidade pessoal. Não é? E para eu assumir responsabilidade pessoal, também tenho que há margem para eu errar. Tenho que me sentir bem com o facto que existe uma possibilidade de eu não fazer as coisas bem. Sim. Senão não vou promover essa autonomia, essa responsabilidade. Tu há pouco, quando falaste deste caso do sono, não é? A criança não vai ficar autónoma, não é? Seria esta a ideia, ou seja, vai ficar dependente. E eu estava aqui a pensar, peraí, mas o contrário de dependente é independente. E há uma diferença entre ser independente e ser autónomo, não é? Porque, pelo menos é desta forma que eu estou a olhar para os conceitos, não é? A autonomia tem muito a ver com a capacidade de fazer as minhas escolhas, tomar as minhas decisões, fazer as minhas perguntas, não é? Criar aqui o meu mapa de aprendizagem, por exemplo. Enquanto que dependência e independência tem mais a ver com como é que eu me relaciono com os outros, não é? Porque se eu tiver... Eu posso ser dependente em relação a ti, é? E posso ser independente em relação a ti. Eu acho que o ser... Mas há mais um ali que é interdependência. Sim, interdependência. Que é o que acontece na família e nos relacionamentos. Certo. E esperemos que não seja codependência, que é outra coisa. Mas a interdependência que é importante. Codependência será eu estou dependente de ti e tu estás dependente de mim. Para nos sentirmos bem. Para nos sentirmos bem, ok. É muito simplificado esse conceito. Mas interdependência é outra coisa. É outra coisa, porque a interdependência quer dizer que o meu bem-estar, ele de facto também está um pouco dependente do teu bem-estar. Não é? Não, interdependência tem mais a ver com o funcionamento da vida em família. Certo. Existe aqui uma interdependência. Porque as tuas escolhas influenciam aquilo que está a acontecer comigo e vice-versa. E para a nossa vida em família funcionar, se nós fôssemos totalmente independentes na família, não havia família. Não é? Mas eu estava a pensar que, por exemplo, alguém pode ser independente financeiramente, quer dizer que tem dinheiro suficiente para não ter que pedir a alguém dinheiro para comer ou para comprar as suas coisas. É ser financeiramente independente, não é? Tenho um salário ou tenho uma fonte de rendimento. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu seja autónomo na gestão do meu dinheiro. Exato. Por exemplo, se eu posso ser financeiramente independente, mas não sei muito bem como gastar o dinheiro, não sei muito bem como poupar, não sei muito bem como investir, posso não ser nada autónomo, não é? Exato, é um bom exemplo. Sim, acho que estou a pensar aqui noutras áreas e, de facto, a autonomia liga-se muito... Não sei se agora estou muito com este enquadramento inicial que nós fizemos da conversa com a nossa filha, porque estou mesmo a ligar muito a autonomia a esta capacidade de fazer perguntas e de trilhar aqui o meu caminho, de não ficar constrangido por aquilo que os outros acham ou pensam, ou não estar à espera dos outros. Porque é isso. Eu, quando sou autónomo, não estou à espera dos outros, não é? Como sou autónomo, eu faço o meu próprio processo. Sim. Mesmo que seja mesmo que não seja um processo independente, não é? E assim, não é necessariamente algo que faz com que eu seja solitário. Sim. Não é? Olha, tenho um bom exemplo. Uma coisa que tu às vezes ficas um bocado chateada comigo. Tem a ver com o preparar as refeições para a família, não é? Aqui, por exemplo, eu podia ser independente era do género, dizer, eu para comer, eu dizia assim, não, eu já fiz uma sandes e comi. Sou independente, não é? Não estou dependente de ninguém. Mas nós até estamos aqui numa situação onde queremos que haja aqui uma interdependência, não é? Que as refeições, por exemplo, possam ser partilhadas e organizadas por todos, pensando em todos. Não é? Mas, por exemplo, eu às vezes sinto-me muito pouco autónomo quando, por exemplo, olho para os ingredientes que estão disponíveis na cozinha e pensar, ok, o que é que eu posso cozinhar com isto? Sinto-me um pouco autónomo e a minha falta de autonomia às vezes faz-me dizer, ok, eu faço jantar, mas depois passar um bocado estou a dizer, Mia, olha, isto faz não sei o quê, olha, quantos minutos é que vem não sei o quê. Isso é um bom exemplo. Sim, há ali uma falta de autonomia,
que eu também sinto noutras áreas da minha vida, falta de autonomia. E depois há outras onde me sinto completamente autónomo. Por exemplo, exercício físico, tu és muito autónomo. Eu não sou autónoma a fazer exercício físico. Eu preciso sempre ajuda de uma pessoa, ou de uma app, ou de ti, ou de alguma, preciso de algum apoio para o meu exercício físico. Mas aí até seria ser autónomo e independente, não é? Sim. Ainda por cima, porque eu escolho formas de exercício físico que eu de facto posso fazer sozinho. Não é? Mas então, onde é que isto... Mas eu posso estar independente. Sim. Não é? Porque eu é que faço as minhas escolhas das apps e das pessoas, Sim. mas não sou autónoma. Ok. Não é? Sim. Eu estava aqui a pensar em... há áreas onde eu me sinto extremamente autónomo a aprender. Não é? Posso ir a aprender uma coisa que eu nem sequer sabia que existia, estou a lidar com aquilo pela primeira vez, estou a fazer um curso online, ou estou a ler um livro de um autor que está a falar de uma área que, embora seja do meu interesse, eu não tenho conhecimento. Só que eu sinto-me bastante autónomo, no sentido em que tenho o meu próprio pensamento crítico, faço as minhas ligações com outras coisas que eu conheço, consigo ir... às vezes tu sabes que eu estou a ler ou a aprender alguma coisa e já estou a fazer aplicações, Certo. já estou a dizer, isto se calhar dá para ligar com não sei o quê, ou isto dá para utilizar desta forma. E também tenho às vezes um pensamento crítico de, não sei se concordo com este princípio, por causa disto ou daquilo. Portanto, eu sinto-me nessas áreas, sinto-me bastante autónomo. E é interessante que é nas áreas em que eu me sinto menos autónomo que, de facto, depois a minha aprendizagem é mais diminuída. Porque esta falta de autonomia deixa-nos muito, tipo, sem saber o que fazer, não é? Muito à espera de, olha, então Diz-me como fazer. dá-me a receita. No caso da comida, era literalmente dá-me a receita. Sim. Mas podia ser noutra coisa qualquer, não é? Uma pessoa autónoma que vá desempenhar uma nova função profissional, e ela vai fazendo perguntas, vai observando, vai incorporando coisas que já sabe, até pode descobrir soluções que ninguém tinha descoberto. Uma pessoa pouco autónoma vai se sentar e vai ficar à espera que alguém lhe diga o que é para fazer. Mas olha, pegando aqui no teu exemplo da comida, por exemplo, o que é que tu achas que Isto seria vai dar a geneira minha. Eu vou receber mensagens de pessoas que vão tentar me resolver o problema. Se calhar é de alguém giro e Sim. simpático. Mas olha, mas o que é que tu precisas para tornares mais autónomo neste processo? Eu tenho assim alguns palpites, mas queria que tu... Mas tu já deste a resposta antes, não é? Tu disseste que uma das condições para desenvolver a autonomia é a segurança, não é? Por exemplo, se eu sentir que estou num ambiente em que isto pode correr bem ou pode correr mal, não é? Ou pode ficar mais assim ou mais assado. E aquilo que eu vou receber é sobretudo um incentivo de, olha que fixe que decidiste fazer isto, ou olha, há uma maneira melhor de fazer isto, mas a atitude geral é positiva. Isso faz-me sentir seguro no limite. Isto podia sair muito a mal, Mas está tudo bem. Mas está tudo bem. Acho que é essa segurança que vai ajudar a criar a autonomia. Sim. Pelo menos foi essa a tua proposta há bocado. Sim. E ao mesmo tempo, nós como adultos, talvez haja aqui algo... Bom, tu como adulto, se não tens esse ambiente proporcionado por outras pessoas que tu achas que podiam ajudar-te a ganhar essa autonomia, não tens isso, o que é que podes fazer? Se é algo em que tu te queiras tornar mais autónomo, onde tu sabes que isso de alguma forma vai-te fazer sentir melhor e vai fazer com que as coisas funcionem melhor. Uma das coisas, isto aqui depende muito da capacidade de cada um lidar com as suas próprias inseguranças, não é? Que é, eu posso olhar para a minha insegurança, questioná-la, preparar-me para lidar, não dar tanta importância à opinião dos outros, focar mais em qual é que é realmente a minha intenção, não é? Posso fazer escolhas melhores em termos de aprendizagem, de preparação, né? Só que eu ao mesmo tempo também sinto isto, eu vejo isto muito dentro das empresas, que é a partir do momento em que tu não tens autonomia para fazer uma determinada coisa,
eu posso-te questionar e até julgar em relação a isso e pressionar, não é? Numa empresa, por exemplo, alguém está a demorar muito a tomar decisões em relação a algo, não é? E é pressionado por alguém mais experiente ou por uma pessoa que tem um nível hierárquico mais alto e diz, pá, você tem que tomar decisões, você tem que avançar, tem que andar para a frente, tem que resolver isto. Só que se a pessoa à partida tem pouca autonomia, o criar esta pressão não a vai colocar na zona de desafio, vai colocá-la provavelmente na zona de pânico. E ela vai bloquear, não é? Claro. E todos nós sabemos que se nós não nos sentimos autónomos em relação a uma coisa e se formos muito pressionados, nós ou fazemos de conta e podemos cometer muitos erros porque não temos conhecimento para isso, ou então vamos bloquear. E quando nós entramos na zona de pânico, nós ou bloqueamos, ou fugimos, ou ficamos muito agressivos, não é? E não é uma zona onde nós possamos aprender. Claro. Não é? A aprendizagem acontece na zona de desafio. Okay? Agora, o que tu estavas aqui a propor é como é que alguém pode... Isto é um desafio do caraças, que é como é que alguém pode aumentar a sua autonomia de forma autónoma. Exato. Porque parece que estás a pedir à pessoa para resolver a sua dificuldade usando o recurso que lhe está a faltar. Não é? E eu não, acho que é uma daquelas situações onde é mesmo muito difícil sair daí sozinho. Por causa da falta de autonomia. Não é? Claro, mas eu acho que há algumas coisas que podemos fazer. É que primeiro é investigar se temos realmente esse interesse de nos tornarmos mais autónomos numa certa... É a intenção, não é? Rever as nossas intenções. Revermos as nossas intenções. Se eu tenho realmente a intenção de me tornar autónoma a treinar no nosso ginásio, então eu vou ter que fazer algum tipo de investimento. Não é? Vou ter que procurar estudar mais ou aprender mais. Há coisas que eu efetivamente posso fazer. Só que para fazer essas coisas vais fazê-las usando a tua autonomia. Não é? É verdade. Sim. Claro que, como o exemplo que tu estavas a dizer aqui de dentro de uma empresa, às vezes isso torna-se muito complexo. Sim. Torna-se muito complexo porque se eu estou só dependente, eu sou independente a fazer isto. Mas dentro da empresa talvez não seja independente neste processo. Sim. Eu estou muito... no meu processo aqui pessoal em relação ao exercício físico, há margem para erro. Não é? Na empresa, em muitas empresas não existe essa margem para erro. Mas pensa já agora num outro tipo de situação que às vezes... Porque esta questão da autonomia... ela é muito valiosa no mundo das empresas, mas ela pode ser chave, por exemplo, dentro das famílias, não é? Como nós estávamos a falar. Por exemplo, uma pessoa, imagina, num relacionamento a dois, uma pessoa pode ficar a sentir-se muito desgastada porque o outro não tem autonomia, fica sempre à espera. Certo. Onde é que vamos de férias? Não sei, diz tu. Não, mas eu este ano gostava que fosses mesmo tu a escolher. Não sei, não é? E a pessoa não se sente autónoma para tomar uma decisão e pode se sentir até muito incapaz nesse momento. É como quando, sei lá, imagina que eu te diga assim, Mia, o que eu gostava era que tu fosses mais espontânea. E tu dizes, pois, não sei, não lá, faz lá alguma coisa espontânea. E tu dizes, mas eu não sei como é que eu posso fazer para ser mais espontâneo. E tu dizes, que fazem qualquer coisa, a primeira coisa que vem à cabeça. Ou seja, eu estou-te a propor que tu resolvas o problema da espontaneidade usando espontaneidade, não é? Eu vejo também muitas vezes isso quando as pessoas querem... Nós gravamos há umas semanas um episódio sobre criatividade. É também igual, quando alguém diz, eu precisava de arranjar uma forma de ser mais criativo, só que não estou a conseguir. E ela diz, inventa uma forma. Quer dizer, ser criativo para resolver o problema da criatividade. Eu acho que acontece aqui um pouco com a autonomia. Acho que é uma das áreas onde... se nós tivermos a oportunidade de ajudar o outro a ser autónomo, não é? Dando umas pistas, mas sobretudo criando esta segurança. Sim, não achas que isso é o essencial aqui entre nós e as crianças? Claro que é, e era exatamente isso que eu ia dizer, que no fundo para os meus filhos se tornarem autónomos, eu tenho que lhes dar a autonomia. Certo. Não é? Falámos muitas vezes disso, de dar autonomia à criança. Em segurança, não é? E esse dar autonomia...
E isso é que acho que muitas pessoas se esquecem. Quando eu dou a autonomia, eu tenho que confiar. Certo. Eu tenho que ter confiança. Eu tenho que guardar a minha preocupação numa gaveta qualquer. Ou gravar junto com as minhas expectativas e as minhas exigências. Não é? E tenho que deixar espaço para que esse dar autonomia às vezes implica, e pode implicar, e muitas vezes implica, alguma asneira. Lidar com as consequências da autonomia. Exato, porque para eu me tornar autónoma a cozinhar, tem que haver margem para eu errar a cozinhar. Para eu me tornar autónoma com o meu trabalho escolar, tenho que ter margem para errar. Senão eu nem sequer vou querer ser autónoma. Claro. Porque não é seguro. Sim, por exemplo, sei lá, eu quero que os meus filhos sejam autónomos na relação que têm com o dinheiro e na gestão do dinheiro. Então dou-lhes uma mesada e digo, olha, pá, tu és autónomo, tu fazes o que quiseres com o dinheiro. Só que depois, passado um mês, vou dizer, então o que é que fizeste com o dinheiro? Ah, pá, investi tudo aqui, gastei tudo aqui num jogo. O quê? Tu és maluco? Tu estás a gastar? Pá, tu não é assim que se gasta o dinheiro. Tu tens... Quer dizer, estou a puni-lo pela utilização da autonomia. Não é? Então o que é que seria melhor? Já pega neste caso prático. Sim. Eu dei o dinheiro mesado ao meu filho, disse que ele é autónomo e ele agora fez um gasto e eu acho que aquele gasto é um disparate. O que é que seria uma forma melhor de lidar com isto do que lhe pôr a dar na cabeça o que vai fazer com que ele não queira ser autónomo? Certo. Acho que em primeiro lugar interessar-me pelo investimento, as compras que ele fez. Tipo, o que é que ele pensou, o que é que ele sentiu. Eu iria falar também sobre o futuro, o que é que queres fazer com o teu dinheiro futuro, se achas que eventualmente há uma boa forma de poupar dinheiro também, para depois ele poder comprar mais coisas ou outras coisas e, portanto, procurar despertar aqui alguma reflexão sobre a forma que usou o dinheiro, sem julgar a forma como utilizou o dinheiro. Ok. E se calhar às vezes até dar-lhe um estímulo. Só, olha, sabes uma coisa que dá para fazer com dinheiro é isto. Não é? Ou às vezes falar-lhe da forma como eu próprio estou a gerir o meu dinheiro, pode ser também um estímulo. Não é? Exato. Mas eu acho que isto é mesmo importante, porque a falta de autonomia, não é, que nós revelamos, voltando ao início da conversa, a maior parte das pessoas não é autónoma na aprendizagem. É? Onde é que isto começou? É? Começou onde começa quase tudo. Começou na escola e começou na relação com os adultos mais próximos. Portanto, se eu digo ao meu filho, tu podes escolher a tua roupa. E a seguir dizer, essa roupa fica muito mal, tu não podes ir assim. Que disparate, vai lá pôr uma coisa mais quente, ou vai lá pôr umas coisas que combinem, não é? Aquilo que o meu filho aprendeu naquele momento é que quando eu faço as minhas próprias escolhas, o meu pai fica chateado comigo, acha que eu sou totó, sinto-me insuficiente. Sim. No fundo, o que estamos aqui, estamos a ligar a autonomia muito daquilo que eu falo tantas vezes, da responsabilidade pessoal. Não é? Vai de mão dada a autonomia e responsabilidade pessoal. Vai de mão dada. Para promovermos a autonomia, é promovendo também essa responsabilidade pessoal. E acho que, se calhar, é isso que falta ali, quando a Lívia estava a dizer aquela questão de falta de autonomia na aprendizagem, é também porque não ensinamos as crianças a assumirem a responsabilidade pessoal pela sua aprendizagem. Certo. Aprende isso que eu te digo que é para tu aprenderes. E aprende desta forma. Aprende desta e forma. Aplica desta forma. Aplica desta forma, aprende por esta ordem. E depois, quero lá saber se tu, no 8º ano, ainda te lembras das coisas do 4º ano. Isso já não interessa. Mas aprenda isto agora, não é? Sim. Portanto, acho que isto tudo, a construção à volta da forma como aprendemos não autonomamente está... Sim, em qualquer sítio do percurso escolar, igual, incluindo na faculdade. Sim, certo. É? Uma das formas ou melhor, o que é que acontece com alguém que é autónomo numa determinada área? O que é que essa pessoa está a fazer? Ela, no fundo, está a fazer questões.
Ela pode fazer questões aos outros, mas está a fazer muito questões a ela própria, não é? Sim. Por exemplo, isto é o que eu noto, que uma pessoa que é autónoma, por exemplo, está a receber um pedaço de informação e está-se a perguntar, pá, eu concordo com isto, para que é que isto serve? Como é que isto está para aplicar? Como é que isto se liga com as outras coisas que eu já sei? Não é? O que é que me deixa curioso aqui? O que é que eu gostaria de saber mais sobre isto? Ela está a fazer estas perguntas e são estas perguntas que conduzem depois ao evoluir do processo. Claro. Que perguntas faz alguém que não é autónomo? Não faz nenhuma. Não, vai pesquisar a receita. É por isso que este teu exemplo da cozinha é muito boa, porque quem não é autónomo vai olhar para receita após receita sem fazer grandes aprendizagens sobre receitas. Não é? Vai fazer um bolo um dia, no outro dia vai fazer outro bolo, mas não vai fazer ligação nenhuma sobre o bolo. Claro. Não vai querer arriscar nenhuma nos ingredientes sobre os bolos. Vai só querer a receita do bolo, ou a receita da tarte, ou da massa, ou seja o que for, não é? E vai só fazer isso, receita após receita. E vai procurar novas receitas, e a única autonomia que ganha, se calhar, é a procura dessas receitas, não sei, mas na aplicação não há ali nenhum arriscar, nenhum real assumir de responsabilidade em relação àquilo. Depois vão dizer, eu segui a receita à risca e saiu mal. Sim. É? Ou alguém, sei lá, faça um bolo de cenoura e depois alguém diz assim, olha, pá, eu gostava era de fazer um bolo, que fizesse um bolo de banana. De banana não sei fazer. Ou seja, é uma dificuldade em pegar numa aprendizagem e depois aplicá-la de formas diferentes. E a autonomia também quer dizer alguma experiência, certamente. Mas olha, agora nós estamos aqui nesta conversa e está-me a lembrar imenso um dos módulos do curso de neuroestratégia, um módulo que... Os fundamentos. Sim, eu acho que este módulo, eu penso que ele está mesmo até no curso de fundamentos que está online, e também é algo que nós exploramos nas certificações de neuroestratégia, que é um modelo mental, que é o modelo mental dos primeiros princípios, que entre outras coisas propõe que para tu te tornares expert numa área, para te tornares mestre numa área, tu necessitas de entender os primeiros princípios, os building blocks, não é? Quais são as aprendizagens absolutamente chave que, a partir do momento em que eu as domine, eu basicamente consigo perceber as outras coisas, ou consigo construir coisas em cima disto, não é? Porque, sei lá, se pensarmos na cozinha, tu podes ter uma pessoa que aprende a fazer 100 receitas diferentes, incríveis, só que ela nunca se questionou sobre quais são os princípios base que estão presentes em todas as receitas. Por exemplo, ela pode, cada receita, sei lá, imagina que ela aprendeu a fazer 100 receitas diferentes em que todas utilizam o forno. E ela, às vezes tem uma temperatura, outras vezes tem outra. Ou às vezes prepara o tabuleiro de uma maneira, outras vezes de outra. Não é? Umas vezes tem que abrir e a meio mexer, outras vezes não. Só que ela pode ter aprendido a fazer estas receitas todas, uma por uma, sem nunca se questionar de, pá, que engraçado, há aqui uns padrões, não é? Como é que a pessoa que cria a receita decide se isto é 100 ou é 200 graus? Espera aí, tem a ver com os ingredientes, tem a ver com a consistência, tem a ver com a forma como o calor interage com os alimentos. Não é? Porque se ela apanhar esses princípios, ela depois literalmente pode criar as suas próprias receitas, não é? E pode até melhorar algumas receitas que ela já estava a fazer, e pode às vezes perceber, ok, mas neste caso, em vez de usar este ingrediente, posso usar o outro, não há problema nenhum, não é? E eu acho que é isso que os mestres nas várias áreas, eles dominam sempre. Um mestre da pintura, um mestre um mestre do futebol, um mestre da parentalidade consciente. No fundo, o que domina é um conjunto muito limitado de princípios, mas a que ele só consegue chegar com a tal da autonomia na aprendizagem. Ele vai começar a aprender e vai-se começar a questionar, mas espera aí, o que é que está aqui por trás disto? Ou porquê é que se faz assim? E é através desse questionamento que ele vai chegar lá. Ora, a maior parte das pessoas, como não teve a sua autonomia estimulada, até foi um bocado castrada com tu faz, mas é o que te mandam e não faças muitas perguntas e não, isso não serve para isso, não é assim que se brinca, não é? Não, esse brinquedo é para brincar desta forma. E como aprenderam isto ficou tudo assim em caixinhas,
E elas desligaram estes mecanismos, o que deve querer dizer que, como elas não são autónomas na aprendizagem, também nunca vão ser mestres em nada. Ou vão ter imensa dificuldade em chegar aí. Porque mesmo no dia em que chega o mestre dos mestres e lhes diga, olha, para tu seres mestre, o que necessitas saber são estas 4 coisas. A pessoa nem sequer vai conseguir... Vai perguntar, mas como? Sim, mas como? Nem sequer vai conseguir... porque seria através... mesmo quando chega o mestre dos mestres e te diz, olha, está aqui o que é essencial, tu só consegues entender que aquilo é realmente o essencial porque até isso tu questionas. Será que é mesmo isto o essencial? Será que não há nada por trás disto? E é assim que tu vais ganhar a mestria. Portanto, eu acho que a autonomia é também uma condição-chave para a mestria. A mestria nas várias coisas, não é? Nos relacionamentos, a mestria na culinária, no exercício físico, Estava no assim a dinheiro. ficar com a ideia que estamos de alguma forma sempre a funilar para esta ideia da autonomia na aprendizagem ou a autonomia de pensamentos, no fundo, não é? Certo. A autonomia na utilização desta maquineta de que é a mente e os pensamentos e as reflexões de uma forma, sim, de uma forma autónoma. Porque é tudo aprendizagem. Pode ter parecido no início que a conversa era um bocado a aprendizagem escolar. Mas tudo é uma aprendizagem, não é? Está a passar também outra área onde realmente noto esta falta de autonomia. Eu acho que fake news vivem de falta de autonomia deste pensamento e de aprendizagem. Não é? A falta de autonomia no fundo, de refletirmos sobre aquela informação que chega até nós. Não é? Termos a autonomia na interpretação da informação que chega até nós. Tem a ver com isto que estavas a dizer. Tem a ver com isto. Também ganharmos autonomia em relação a nós mesmos e ao nosso sistema. Porque se nós cultivarmos este tipo de questionamento que nós estávamos a falar, nós vamos acabar por desenvolver autonomia em relação aos nossos estados emocionais, em relação às nossas formas de pensar, porque até sobre isso nós vamos fazer perguntas e vamos estar em busca de... em vez de procurarmos só a fórmula, não é? Porque repara na quantidade de pessoas que está, eu queria me sentir mais confiante, mas não sei como, não é? Eu queria ter mais paciência, mas não sei como. Eu queria meditar, mas não sei como. Diz-me como é que se medita, ou diz-me como é que se faz para estar confiante. E claro que nós podemos partilhar uma série de estratégias que podem ajudar a alcançar esses resultados, só que com a autonomia a pessoa vai lá chegar sozinha, não é? E eu às vezes noto muita frustração, porque às vezes de alguns alunos, porque a forma como eu gosto de ensinar coaching ou a forma como eu gosto de ensinar neuroestratégia é muito de... Estão aqui uns building blocks, estão aqui uns primeiros princípios, que se tu ao dominares estes primeiros princípios, depois tu vais encontrar a resposta para as tuas próprias perguntas. Só como inicialmente a pessoa não tem autonomia, diz, mas eu não quero encontrar a minha resposta para as minhas perguntas, porque a minha resposta, como é que eu sei que está certa? Eu preciso é que alguém me dê uma resposta em que eu possa acreditar. Sabes que eu estava aqui a pensar agora que há muitos miúdos que ficam muito fartos da escola e tipo... Estão mesmo fartos, estão agora quando têm havido aulas online, fazem tudo mesmo, menos assistir realmente às aulas online. Fazem outras coisas, mas no fundo eles estão também aqui a praticar alguma autonomia de aprendizagem, mas é lá em relação a outras coisas, porque eu tenho várias histórias de miúdos que aprendem a programar e fazer coisas sozinhos, porque têm esse drive estão a fazer perguntas, estão a refletir, estão a analisar e a ganhar autonomia nesse processo. Sim. Isso, agora nos últimos anos tem sido o grande desenvolvimento e assim, uma velocidade galopante da inteligência artificial tem a ver com o facto de se ter trocado aquela ideia de eu tenho que programar a máquina, né? Porque programar a máquina é dizer à máquina o que é que ela tem que fazer. Certo. E passar a ter máquinas que aprendem sozinhas, certo. que ficam autónomas para receber a informação e fazerem com a informação o que quiserem, não é? Aquele primeiro exemplo que ficou assim muito marcado, não é? De uma máquina que aprende sozinha a jogar xadrez, tu nem sequer lhe ensinas as regras, tu só a pões a ver
Jogos, não é? Ou seja, a lidar com a informação de jogos, e a máquina sozinha não só aprende as regras, como cria as suas próprias estratégias e torna-se invencível a jogar com o humano, não é? Agora, o último caso que eu vi, agora há umas semanas atrás, foi muito interessante, foi colocaram uma inteligência artificial, introduziram informação sobre as trajetórias de 4 planetas. Eu penso que eles estavam a procurar duplicar a informação que o Kepler teria tido na altura dele. Portanto, era a informação que ele tinha recebido do Tycho Brahe. Tycho Brahe. Tycho Brahe, lá do dinamarquês, não é? E quer dizer, o que é que um computador consegue fazer com isto, mas sem tu lhe dizeres nada? Tipo, olha, esta é a informação que tens. E o computador sozinho, não é? Aquele pedaço de inteligência artificial sozinho, conseguiu prever com uma exatidão incrível as trajetórias dos outros planetas. Certo. Dos outros planetas. Certo. O que é bastante interessante. O que é que acontece? Claro que isto estamos a falar de velocidades e capacidades de computação brutais. Sim, potencial enorme. Mas se nós pegarmos nisto e procurarmos aprender um pouco com isto e passar para a experiência humana, que é quando eu ponho... Quando eu não fecho logo a aprendizagem, olha, é assim, o conteúdo é este, é assim que se aplica, é para isto que serve, é assim que tens que responder às perguntas. E simplesmente digo, olha para isto, olha para isto. Não é? E depois começa, o que é que tu achas? Como é que achas que dava para utilizar isto? Isto faz-te lembrar de quê? Em que outros sítios é que podias usar isto? Aí eu estou a estimular a criatividade, mas também estou a estimular, a condicionar aqui algumas perguntas que são as perguntas-chave da autonomia. Sim, sem dúvida. E claro que há pedagogias que estão 100% de acordo com essa linha. Sim. Não é? Melhor aplicadas num sítio do que outros, mas existe essa ideia sobre o potencial da aprendizagem, sobre a aprendizagem mais autónoma, de acordo também com os teus interesses, não é? Olha, sabes o que é que eu vou fazer com isto tudo? O que é que vais fazer? Vou refletir sobre como aumentar a minha autonomia como cozinheiro. Sim. Sim. Vou-me pôr em causa e oferecer-te o espaço que tu precisas para ganhares essa autonomia. Sim, com mais segurança fica mais fácil desenvolver a autonomia. E vou também pensar em outras áreas da minha vida onde eu não me sinto muito autónomo e procurar entender um pouco melhor quais são as perguntas que eu estou a fazer ou quais são as crenças que eu estou a ativar que me estão a limitar a autonomia. E também posso fazer aquilo que se chama de automodelagem, não é? Que é ir a uma área em que eu sou muito autónomo e observar o processo que eu estou a utilizar aí e trazer para outra área. Não é? Tive assim, estamos a ficar sem tempo. Sim. Estava aqui a ter novas ideias agora sobre isto. Sabes, outra área que é outra coisa que nós não somos muito autónomos, às vezes, na forma como agimos e reagimos e vivemos em sociedade por causa de crenças e normas, que nem estou a falar de legislação e assim, mas, por exemplo, dos relacionamentos. São poucas as pessoas que são autónomas na forma que vivem o seu relacionamento. Sim, é verdade. É outra aplicação aqui, outra. Porque estamos tão condicionados pelas ideias do que é um relacionamento. Ou no trabalho, ou não na é? parentalidade. Ou no trabalho, como é que se trabalha, o que é uma organização, o que é uma empresa. Muitas pessoas deixam-se ser muito influenciadas pelas opiniões e ideias dos outros na forma como se relacionam romanticamente, como se relacionam com os seus filhos, e não são autónomas na criação dessas relações. Ok. Olha, saio daqui com a ideia de que há aqui ligações fortíssimas entre segurança para desenvolver autonomia e depois uma relação fortíssima entre quando eu sou autónomo tendo a ser mais criativo e quando sou mais criativo tendo a ser mais autónomo, não é? Claro. Crio aqui uma... E claro que uma autoestima saudável base aqui também é bom neste processo de desenvolvimento. Sim, mas a autoestima saudável, não é? Que tu costumas propor como sendo o sistema imunitário social, está altamente ligada com aquela segurança inicial, porque é dentro daquela segurança que eu desenvolvo a minha autoestima. Exato. Bolas, isto conversa após conversa vai sempre dar ao início, não é? Quando as pessoas à nossa volta
nos ajudaram a desenvolver a nossa autoestima numa determinada direção, uma mais saudável, outras vezes menos saudável, e também um convite a que agora, na nossa vida adulta, possamos encontrar formas de melhorar ou de viver a nossa autoestima de uma forma mais amorosa, mais gentil e mais saudável. É isso, não é? Sim, e esta autonomia que ponderamos aqui hoje é uma autonomia que nos deixa com uma sensação muito mais livres. Certo, certo. Quando sentimos que somos autónomos, também nos sentimos mais livres. Certo. Só uma última chega que vem da minha experiência, que é quando as pessoas se tornam realmente autónomas numa área da sua vida, não manifestam tendência para se tornarem em idiotas. Idiotas no sentido de, pá, eu sou autónomo, estou-me a borrifar para os outros. Pelo contrário, essa autonomia, como elas, a autonomia vem desse sítio de segurança, elas até se sentem mais disponíveis para o outro. É a minha experiência. Faz sentido. O convite aqui é essa reflexão, não é? Em que a área é que não sou autónoma, mas gostava de ser mais autónoma. E pode ser na cozinha a cozinhar, mas pode ser na forma que educo os meus filhos, a forma como estou no meu trabalho, a forma como vivo os meus relacionamentos românticos. Última chega, dentro da vossa autonomia, explorem o programa IVM+. Nós temos o link nas notas que acompanham este episódio, nas nossas redes sociais, pronto, basicamente em todo lado. Espreitem e façam as perguntas que quiserem fazer. Muitas pessoas no nosso grupo do Telegram têm colocado perguntas práticas sobre o programa, portanto podem fazê-lo, como é óbvio, e nós estamos cá cheios de entusiasmo, preparadíssimos para acolher o grupo de membros pioneiros deste programa espetacular, que acho que vai marcar a cena do desenvolvimento pessoal. Exato. E tirem lá uma screenshot agora do telemóvel, partilhem nas redes sociais e digam-nos o que pensam sobre a autonomia. Quais foram as reflexões que vos surgiram sobre a autonomia? A mim surgiram várias, ainda tem aqui mais algum. Isso guardamos para outro episódio. Mas partilhem connosco, que é bom saber. É isso, boa. Obrigado, Mia. Obrigada.